Olá, sou Lilian Pinheiro, sou advogada, especialista em direito digital e proteção de dados, sou DPO, ou encarregada de tratamento de dados, sou consultora para privacidade e proteção de dados, implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, elaboração de políticas de privacidade e proteção de dados, revisão de contratos, também tudo isso sob já a égide da Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu havia colocado numa chamada anterior, uma moça da cidade de Bom Campo, no Rio Grande do Sul, a Diele, que é de uma empresa, é da empresa de contabilidade Dupla Ética, que eles têm um nome bem interessante, principalmente do ponto de vista de proteção de dados. Ela tinha me pedido algum material para explicar para os empresários o que eles devem saber sobre a LGPD. Então eu resolvi, ao invés de mandar um material para ela, preparar esse vídeo, dando algumas explicações que eu acho que são o que seria mais importante que o empresário saiba hoje. Quando eu me refiro ao empresário, eu não estou falando daquele empresário de uma grande multinacional que já tem o seu corpo jurídico, que já tem um departamento de tecnologia, que já tem advogados especialistas em diversas áreas. Eu estou me referindo àquele profissional que pode ser, por exemplo, um arquiteto, pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser o dono de uma clínica veterinária, pode ser o dono de algum tipo de comércio, ou seja, de qualquer tipo de segmento, seja um comércio, seja uma indústria, uma pequena indústria, seja uma oficina, seja uma clínica de terapias, uma clínica estética, enfim. Qualquer empresário, pequeno ou médio empresário. E por que eu digo isso? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer uma mudança comportamental e não só apenas uma mudança legislativa. Para as empresas que já têm os seus recursos, que já têm os seus departamentos bem definidos, já fica mais fácil de fazer essa adequação. Nós estamos trabalhando com várias empresas de vários segmentos e também de vários tamanhos, então a necessidade de cada empresa é muito diferente. Por isso que não existe uma fórmula para se adequar o que a lei hoje está pedindo, o que a lei está exigindo. Mas se eu tivesse que falar hoje, para um empresário, de qualquer setor, o que ele tem que saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu começaria fazendo um histórico, Primeiramente, a gente precisa entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que são esses dados pessoais que a legislação trata, qual que é a diferença entre dado pessoal e dado sensível, quem são os atores da Lei Geral de Proteção de Dados, então quem que é o controlador, quem é o operador, quem é o titular e quem é a autoridade de proteção de dados. Qual é a hipótese de tratamento que a lei traz, e isso vai depender do tratamento, então a gente vai ver isso um pouquinho. Sanções, o que acarreta o descumprimento dessa legislação, lembrando que a legislação já está em vigor desde setembro de 2020 e a possibilidade das sanções administrativas, como por exemplo multa, entra em vigor a partir de 1º de agosto agora de 2021. E basicamente quais são os primeiros passos para essa conformidade, para essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, então eu vou seguindo aqui o meu roteiro e o que nós temos para falar é o seguinte. Primeiro ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que, na verdade, ela não saiu do nada. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que já vem tendo um caminho. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem o que a gente chama de Marco Civil da Internet. O que foi o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet disciplinou a maneira como se utiliza a internet no Brasil, ou seja, qual é a responsabilidade do provedor de internet, uma empresa como a TIM, como a Vivo, e quais são as responsabilidades dos provedores de aplicações, como o Facebook, como o Google, esse tipo de coisa. E por que isso? Porque mundialmente já existe uma preocupação de regular, o que acontece no ambiente digital, até que ponto as coisas são permitidas ou não permitidas,
Então, voltando aqui, existe todo um histórico. Da mesma maneira que existe esse histórico no Brasil, existe esse histórico no mundo. Então, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que já foi implementada na Europa, nos países da Comunidade Europeia. Em 2016, ela foi promulgada e entrou em vigor em 2018, que é a GDPR. Em contrapartida, os Estados Unidos têm também algumas legislações esparsas. Então, é só a Europa e Estados Unidos? Não. A gente tem Ásia, China tem legislação de proteção de dados, para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, aqui, quando a gente está falando do Chile, o Chile tem legislação de proteção de dados desde 99, a Argentina desde 2008, ou seja, é um movimento global para se proteger o quê? Para se proteger informações de pessoas físicas. Então, muito bem, aí chegamos na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor em setembro de 2020. Então, vamos bem, a lei trata da proteção de dados pessoais. O que são dados pessoais? Dado pessoal é tudo aquilo que identifica ou que torna uma pessoa identificável. Por exemplo, o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, são dados pessoais. Por outro lado, se eu juntar o meu nome, né, o meu primeiro nome, Lilian, com o endereço da minha casa, eu acabo identificando qual é a Lilian. Por quê? Lilian, que mora na rua X, número 2, só tem uma. Então, ainda que as informações sejam incompletas, juntando as informações, elas se complementam de maneira que eu passo a identificar essa pessoa. Então, isso é um dado pessoal. Então, todos aqueles dados que são as suas informações pessoais, dados financeiros, né, são dados pessoais, todos esses dados vão ser protegidos. Só esses? Não. A gente tem uma categoria que a gente chama de dado sensível. O que é dado sensível? A dado sensível são dados que podem gerar algum tipo de discriminação, como, por exemplo, a cor da pele, a raça, o sexo, a preferência sexual dessa pessoa. Então, vamos dar um exemplo, né? Se eu vou fazer uma contratação e eu coloco na vaga que eu só quero homem, né? E isso é uma escolha sem ter nenhuma fundamentação, simplesmente quero homem porque eu acho que homem é mais competente, isso é uma discriminação. Então, neste caso, o sexo vai gerar o quê? Uma discriminação. Esses dados sensíveis, eles são dados que são mais protegidos do que os dados pessoais, exatamente pelo fato deles gerarem essa discriminação. Então, dados pessoais, dados sensíveis, acho que esclareceu um pouco. O que mais que a gente precisa saber sobre a lei? Quem são os atores da legislação? Basicamente, nós temos 3 atores principais. Qual é o primeiro deles? O controlador de dados. Então, vou dar um exemplo. Se você é um empresário e você contrata algum funcionário, se você é empresário e você tem o cadastro dos seus clientes lá no seu programa, se você é um dentista e você tem o cadastro dos seus pacientes, se você é uma terapeuta, uma massagista e você tem lá nome, endereço, telefone dos seus clientes, você é o quê? Você está controlando essas informações. Então, você é um controlador de dados. Agora, por outro lado, vamos imaginar que, como aqui no caso da minha amiga Diele, né, que é da contabilidade dupla ética da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, eles são um escritório de contabilidade. Então, eles prestam serviços para outras empresas. Então, quando eles fazem, por exemplo, a contabilidade desta empresa, pode ser que a empresa mande para eles as informações da folha de pagamento com o nome do funcionário, CPF do funcionário, o PIS do funcionário. Pode ser que a dupla ética contabilidade faça as contratações, então a dupla ética tem o acesso aos dados de contratação do funcionário, se ele tem dependente, se ele não tem. Mas aí, para quem que a dupla ética está prestando serviço? Ela está prestando serviço para o funcionário da empresa X ou para a empresa X? Então, eles estão prestando serviços para a empresa X.
Então, neste caso, a empresa X continua sendo o controlador de dados e a dupla ética, que é o escritório de contabilidade da DL, está sendo um operador desses dados. Por quê? Porque ele está a mando da empresa X, do controlador, fazendo tudo aquilo que a empresa X está mandando ele fazer, está pagando para que ele faça. Então, aí a gente tem as duas figuras principais, né? O controlador e o operador. E óbvio, no meio disso tudo nós temos quem? O titular de dados, que é esse funcionário que está sendo contratado, que somos nós, pessoas naturais. O quarto ator dentro dessa relação é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem é? Ela é uma agência, ela é uma autoridade, nos mesmos moldes que uma Anatel, que uma Enel. Então, é ela que vai fazer toda a parte de regulamentação da lei, é ela que já está dando pareceres e diretrizes do que ela espera, do que as empresas devem cumprir. Então, por que ela é o quarto ator? Ela é muito importante? Porque ela tem o poder de regulamentar essa legislação, assim como ela tem o poder de punir. Ela vai poder receber denúncias de todas as partes, inclusive do titular de dados. Então, esse titular de dados, esse funcionário, esse cliente, né, essa pessoa física, se ele estiver não satisfeito com alguma coisa, ou se ele achar que ele foi lesado em alguma coisa, ele pode reclamar para a autoridade. Como hoje, por exemplo, nós temos os consumidores reclamando para quem? Para o PROCON, né, para a Senacom, né, a Secretaria do Consumidor. Então, esses são basicamente os quatro atores que vocês precisam saber. Agora, o que é importante o empresário saber? Onde você se coloca dentro dessa relação? Você é o controlador de dados, sejam os dados do seu cliente, do seu funcionário, ou você é, por exemplo, a dupla ética contabilidade, é um operador neste caso, nesta relação, né? Porque você está prestando o serviço para uma outra empresa e aí você está tratando os dados dos funcionários, dos clientes desta outra empresa, a mando desta empresa. E por que é importante? Porque as responsabilidades vão ser diferentes, né? E da mesma maneira, a adequação à lei vai ser diferente do mesmo modo. Então, pensem nisso, verifiquem o que vocês são. Se tiverem dúvidas, gente, coloquem as dúvidas nesse post que eu também procuro endereçar. Outra coisa, a gente estava falando das bases de tratamento, eu também falei que é importante vocês saberem. Por quê? Porque o que o empresário deve saber? A partir desse momento, ele vai ter que, primeiro, localizar que tipo de dado pessoal que ele está tratando. O que é tratar? Tratar ele está coletando, ele está armazenando, ele está alterando, pode ser que esteja numa folha de papel, num caderninho, na agenda do celular dele, no sistema da loja, esses dados têm que estar em algum lugar. Então ele precisa saber onde é que esses dados estão, né? Segundo ponto, por que ele precisa saber? Porque se ele tiver alguma requisição, e o que é essa requisição? Pode ser que algum cliente ligue para ele e fale, olha, o meu endereço está errado, você precisa fazer alteração. Então, ele precisa saber onde é que está esse dado para alterar. Agora, com a lei, esse cliente ele vai ter mais direitos. Ele vai poder, por exemplo, ligar para a loja, ligar para a clínica e falar, o que você tem de dado meu aí? E aí você vai falar, como assim? Quem é você? Ah, não, eu fui cliente, eu comprei um produto. Ah, algum tempo atrás eu usei a clínica. Aí você vai perguntar para essa pessoa, qual que é o seu nome? Ou qual é o seu CPF? Como vocês estão estruturando, organizando esses dados? E aí você vai falar, não, eu tenho aqui a sua informação. Olha, eu tenho aqui seu nome, telefone, RG. Ele fala, então tá bom, então eu quero que você apague. Nossa, mas por que você quer que se apague? Não, porque eu vi que agora tem uma nova legislação aí e todos os lugares que eu era cliente que eu não quero ser mais, eu estou pedindo para apagar. Então, isso vai gerar uma certa obrigação para que as empresas, a partir de agora, primeiro, saibam quais são os dados pessoais, identifique onde estão esses dados pessoais e se preparem para atender às necessidades do titular de dados e às demandas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, de uma maneira muito simples, é exatamente esse o contexto.
Do mesmo modo, pode ser que um ex-funcionário ligue e ele queira uma documentação antiga, isso já é comum, as empresas já estão habituadas com isso. Mas agora, por exemplo, se um funcionário for entrar com um processo na Justiça do Trabalho, ele pode também falar na petição inicial dele, a gente já tem casos a respeito, dizendo o seguinte: olha, eu quero, com base na LGPD, que a empresa demonstre todas as horas extras que foram pagas, as minhas férias que foram pagas, as comissões que foram pagas, e não apenas com relação à CLT. E aí o que acontece? A LGPD, cada vez mais, ela dá direitos, ela empodera nós, pessoas, que do lado do empresário, quem que está empoderando? Está empoderando os clientes dele, os funcionários deles e até possível fornecedores, quando se tratar de pessoa física. Então, essas informações que a empresa tem, que muitas vezes não estão estruturadas, não estão organizadas, que elas estão perdidas, se houver qualquer tipo, por exemplo, de incidente de proteção, vamos imaginar o seguinte: você tem uma imobiliária e você coleta dados, as administradoras, por exemplo, condominiais, elas te passam as listas dos condôminos. Você tem um cliente que quer um apartamento no centro de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, com tais e tais características. Você vai lá dentro dos seus arquivos e descobre que o senhor João de Souza tem exatamente um apartamento com essas características. Você liga, né? Se é corretor, você liga para o senhor João de Souza. O senhor João de Souza vai atender o telefone e vai falar: quem é o senhor? Aí você vai falar: não, eu sou corretor imobiliário, tenho uma pessoa interessada em comprar o seu imóvel. Mas eu nunca dei meu nome para o senhor, eu não sei quem é o senhor, não sei com quem eu estou falando. Como é que o senhor tem os meus dados? Ah, é porque a administradora do seu condomínio me passou. Aí o senhor João de Souza vai falar: mas eu não dei autorização para a administradora passar os meus dados para ninguém. Então, veja bem, aqui a gente já tem o que a gente chama de um incidente de proteção de dados. Por quê? Não mais as pessoas podem ficar passando dados de terceiros à torto e à direito, como se isso fosse uma coisa rotineira. Para que seja feita, por exemplo, esse compartilhamento de dados, tem que haver um fundamento legal, tem que haver uma finalidade legal. Então, neste caso, se o senhor João de Souza se sentir lesado, ele vai ter o direito de processar civilmente por danos morais ou materiais, se ele achar que incorreu em algum, tanto a administradora de condomínio, que compartilhou os dados dele sem autorização, como a imobiliária, que também captou os dados dele sem autorização e ainda está ligando para ele. Então, vocês percebem que o cuidado agora é que toda vez que vocês, empresários, estiverem captando, coletando ou mantendo aqueles dados dos seus clientes que vocês já têm, vocês precisam definir qual é a finalidade, qual é a necessidade disso. Então, outro ponto importante, vocês vão ter que fazer um saneamento da base de dados pessoais de vocês. Por exemplo, aquele cliente que ainda está lá no sistema, que vocês mandam feliz aniversário aí todo mês com as promoções, etc., vocês vão ter que, a partir de agora, pedir uma autorização para mandar essas promoções. Vocês não podem mais simplesmente ficar mandando e-mail marketing para esse cliente sem que ele tenha autorizado o recebimento. Então, vejam, o processo até de promoção da loja, da clínica, do dentista, da empresa, vai ter que mudar. Então, como eu falei, não existe uma fórmula igual para todo mundo, existem fórmulas para segmentos específicos. Então, quando eu falo que a partir de agora o empresário tem que saber para que ele está coletando esse dado e qual seria a finalidade legal desse dado. Vamos dar um exemplo? Muito bem, se você tem uma clínica médica e você precisa fazer uma ficha de anamnese, você precisa desses dados do paciente porque você é um médico, é por uma questão de saúde e você precisa dessa ficha de anamnese, você precisa desse prontuário. Inclusive, já tem determinação do próprio Conselho Federal de Medicina sobre isso.
Agora vamos imaginar um outro caso. Você é um lojista e você está coletando CPF, né, e o nome do cliente para poder fazer emissão da nota fiscal. Então, você está fazendo isso por uma obrigação legal. De novo, está aí detectada a finalidade. Agora, veja bem, para fazer a nota fiscal, você vai precisar talvez de um pouco mais de informação. Talvez você precise do endereço, talvez você precise do nome completo, não só do primeiro nome. Então, todas as informações que são necessárias à emissão da nota fiscal. Mas, você precisa da data de nascimento para fazer a emissão da nota fiscal? Não. Logo, a data de nascimento é um dado que ele não precisa ser coletado para a função específica, a finalidade específica de se fazer a nota fiscal. Então, a partir de agora, o empresário tem que observar o que realmente eu preciso ter de dados. Por quê? Tudo aquilo que você tiver a mais e que você não puder dar uma finalidade, esses dados, esse tratamento, ele passa a ser ilegal. E em razão da ilegalidade desse tratamento, a empresa pode sim vir a ser multada. Então, esse eu acho que talvez seja o ponto principal do que o empresário precisa saber. Ele só pode, a partir de agora, tratar dados para os quais ele tem uma finalidade legal e ele consiga identificar e provar que ele tem essa finalidade, essa necessidade e só aquilo. Tudo aquilo que ele estiver tratando a mais, e aí eu vou abrir um parênteses, o que é tratar dados? Tratar dados é coletar o dado, armazenar o dado, atualizar o dado, compartilhar o dado com uma outra empresa, com uma outra pessoa, armazenar o dado, seja em arquivo físico, seja no servidor da empresa, ou seja na nuvem. Tudo isso quer dizer tratamento de dados. Então, a própria manutenção do dado que você já tem já é uma forma de tratamento de dados. Então, tudo aquilo que você trata, você tem que ter, a partir de agora, uma definição, né, colocar a hipótese legal adequada para sustentar aquele seu tratamento. Então, como eu dei os exemplos, se você contrata um funcionário, você vai precisar da carteira, do PIS, do CPF. Para quê? Para poder fazer o registro, para recolher o fundo de garantia. Então, você está coberto. Entretanto, você não precisa saber qual é o time de futebol desse funcionário. Você não precisa saber qual é a opção sexual desse funcionário. Então, você não precisa saber qual é efetivamente a religião desse funcionário. Então, se você está coletando esses dados a mais, você tem que parar de coletar e tomar muito cuidado com o legado, com o que você já tem disso. Então, de novo, a gente precisa fazer uma análise muito específica, caso a caso. Mas, basicamente, é isso que o empresário precisa saber. A partir de agora, qualquer tipo de empresa. Outro ponto importante, né? As pessoas perguntam, mas é só a empresa grande que tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Um pequeno comércio precisa, não precisa? A resposta é sim. Todas as empresas tratam dados, todas as empresas têm um dado pessoal, seja esse dado financeiro, seja o nome, seja o endereço, seja o número do documento. Então, se você tem isso, você está tratando dado. Se você trata dado, você tem que dar segurança para esse dado. Você não pode compartilhar esse dado a torto e a direito. Então, por esta razão, todas as empresas vão ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez algumas exigências que a lei traz, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um encarregado pelo tratamento de dados dentro da empresa, seja amenizada. Talvez esse tratamento seja amenizado para as empresas de pequeno e médio porte, como já faz a nossa Constituição, por exemplo. Só que até agora a autoridade ainda não regulamentou. E a lei explicita que sim. Então, além de todas as empresas terem que dar as medidas de segurança, todas as empresas, até esse momento em que vos falo, precisam ter essa pessoa encarregada pela proteção de dados pessoais. Muito bem, então já falei a respeito do tratamento. Agora eu vou falar para vocês com relação ao direito dos titulares. Quem é o titular? É o seu cliente, é o seu funcionário, é o seu fornecedor, que é uma pessoa física. Então, a partir de agora, os titulares de dados também passam a ter mais direitos.
Eu diria que o titular de dados, né, a pessoa física, ele está sendo mais empoderado. Lembrem-se que há 30 anos nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma mudança no comportamento da sociedade, né? A relação entre fornecedores, clientes. Então, agora, essa relação está ficando ainda mais fortalecida para o lado do consumidor, para o lado da pessoa física. Então, observem, o titular de dados, ele tem o direito de ligar para a sua empresa e perguntar: o que você tem de dado de informação minha? E você é obrigado a responder. O titular de dados, ele tem o direito de mandar você apagar. Só que para apagar, você tem que identificar o dado, saber onde ele está e provar que você apagou. O titular, ele vai ter direito, se ele te deu em algum momento, eu consenti que você me enviasse o marketing lá, o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, das promoções da loja de bolsa, por exemplo. O consumidor, o titular, ele tem o direito de ligar para você e falar: olha, não quero mais receber isso. Me tira da sua base, da sua lista de distribuição. Ele tem o direito de revogar o consentimento. Ele tem o direito de saber com quem você está compartilhando as informações dele. Então, olha só, a empresa X compartilha as informações com a Dupla Ética Contabilidade, e aí o titular, ele quer saber, é só com a Dupla Ética Contabilidade ou você também compartilha com o plano de saúde, você compartilha com o governo, você compartilha com a farmácia, por causa do convênio farmácia, você compartilha com a empresa de ticket refeição, alimentação. Então, o titular, ele tem o direito de saber com quem e o que está sendo compartilhado. E aí, qual é o problema? Se ele tem o direito, você, empresário, tem a obrigação de informar. Para informar, você precisa se organizar, você precisa ver os seus processos, porque pode ser que ele faça essa solicitação e o empresário só tem 15 dias para responder essa solicitação, não tenha tempo hábil de resolver isso. E a partir do momento que ele não responde essa solicitação, essa requisição em 15 dias, ele de novo descumpre a lei. Ele de novo fica suscetível a uma penalidade, a uma multa, a uma proibição de tratamento. Então, esses são alguns exemplos dos direitos. Tem mais, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então eu só quero dar para vocês o que é mais importante. Outra coisa, quais são as sanções, então, da Lei Geral de Proteção de Dados? Uma coisa importante, a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. As multas entram em vigor agora a partir de 1º de agosto de 2021. Então, o que pode ter de sanção? Multas. As multas administrativas são sobre o faturamento, então elas vão de 2% até o montante de 50 milhões. Então, primeiro ponto. Mas é só multa? Não. A empresa ela pode ser impossibilitada de fazer o tratamento de dados, ou seja, você pode ter suspenso o tratamento, proibido o tratamento, o que vai levar a empresa ao fechamento. Porque imagina, se você não pode fazer a folha de pagamento e mandar isso para o governo porque você está com uma suspensão de 3 meses, você vai ter, além das multas, né, do próprio órgão, você não mandou a DIRF, você não fez o depósito do fundo de garantia, você, além disso, além de todas essas multas, você incorre na possibilidade de ter que fechar a empresa, porque como é que a empresa vai trabalhar sem funcionário? Funcionário não vai trabalhar sem ganhar o salário. Para você fazer o pagamento do salário, você tem que tratar dados. Se você não pode tratar dados, acabou. A empresa vai fechar. Então, as pessoas estão preocupadas com multa, mas eu acho que a suspensão do tratamento, a proibição de tratamento, elas sim vão levar a empresa ao fechamento. Então, os empresários têm que estar cientes disso, que um descumprimento da norma pode levar ao fechamento da empresa devido a essas consequências, a consequência de não poder tratar dados. Então, de uma maneira bem simplista, eu não quero ser alarmante, mas é isso que o empresário precisa saber. Diele me perguntou, eu estou respondendo. Bom, outra coisa importante que a gente tem que fazer. Mas é muito caro para a empresa fazer uma adequação. Mas é impossível, porque você vai precisar de uma equipe de TI, você vai precisar de uma equipe de advogados. Não, ela não é tão difícil de fazer isso. Inclusive, mais para frente, no nosso portal, a gente mesmo vai estar dando algumas informações. Se você quiser isso, fique ligado no portal da LGPD hoje, que a gente vai estar postando mais coisas. Mas
basicamente, como é que o empresário começa a fazer essa adequação? Identificando que tipo de dado pessoal e sensível ele tem, onde estão esses dados, verificar o processo e se preparar para o quê? Para atender essas solicitações que podem vir tanto da parte do titular como da parte da autoridade. Então, se ele já consegue fazer isso, vamos dizer assim que a gente tem meio caminho andado. Além disso, óbvio, vai ter que haver toda uma adequação documental. O contrato de trabalho vai ter que ser revisto, sim. O contrato com o fornecedor, o contrato com o cliente, os procedimentos internos da empresa para garantir que nenhum dado seja compartilhado indevidamente, que ninguém tenha acesso, que os dados não fiquem perdidos dentro da empresa. Existe sim todo um procedimento. É alguma coisa impossível de se fazer? Não. Mas demanda o quê? Vai demandar tempo da organização, vai demandar algum tipo de investimento, porque veja bem, se hoje a organização está utilizando algum tipo de programa pirata que pode abrir as portas do sistema ao hacker, a empresa tem que cortar isso imediatamente. Se a empresa hoje utiliza um e-mail ou WhatsApp do funcionário, se esse funcionário vai embora, ela perde o controle daquelas informações que estão lá, ela vai ter que parar de fazer isso. Então, ela vai ter que utilizar um WhatsApp business, um WhatsApp comercial, ela vai ter que ter um WhatsApp só para a empresa, toda a comunicação tem que ser feita por aquele e-mail. Se ela está usando um e-mail gratuito, por exemplo, que depois não tem backup, ele não consegue recuperar os e-mails que ele mandou, que recebeu, ele vai ter que ter um e-mail pago, minimamente. Por quê? Porque ele vai ter a possibilidade do backup. Se a autoridade falar, eu quero saber se você respondeu essa solicitação ou não, ele tem como provar. Ele não pode chegar para a autoridade e falar, não, eu respondi. Ele tem que provar que ele respondeu. Ele tem que provar que ele fez alteração do contrato de trabalho. Ele tem que provar que aquele fornecedor, que, por exemplo, a dupla ética está mantendo os dados só, está dando uma segurança, está dentro do sistema, que há termo de confidencialidade entre os colaboradores, entre os fornecedores. Então, existe uma série de detalhes que vão ter que ser revisados, e isso aí se complementa o processo de adequação. Então, eu só queria deixar um pouco esclarecido o que esse empresário tem que saber, então, sobre a LGPD e realmente se preparar para isso. Nós temos já feito bastante postagens, a gente está fazendo cursos, a gente está fazendo, na verdade, um trabalho de conscientização entre as pessoas. Por quê? É óbvio que antes da NPD ir lá bater na porta da sua loja, da sua empresa, eles vão chegar antes e bater na porta do Google, eles vão bater na porta do Facebook, eles vão bater na porta das multinacionais, só que essas também já estão se preparando. Então, o problema que o empresário tem que ter, ele tem que se preparar, não é para a autoridade de proteção de dados, ele tem que se preparar para dar resposta para o cliente, da mesma maneira que ele se preparou para atender o Código de Defesa do Consumidor. Sabe aquela coisa de devolução em 7 dias de produto que você comprou pela internet, devolução gratuita? Vai ser a mesma coisa. Então, por quê? Vai ser o consumidor, vai ser o cliente, vai ser o funcionário que vai trazer essa demanda, seja via judiciário, seja via NPD, ou seja via o telefone ou e-mail da loja. Então, o empresário tem que se preparar, porque vai ser o titular de dados que vai fazer a requisição, que vai fazer a solicitação. E não a autoridade. No primeiro momento, a autoridade está muito confortável, ela vai esperar que chegue até ela. Só que quando chegar, talvez não dê tempo de responder se o empresário não começar a se preparar desde já. Bom, Diele, eu espero ter ajudado seu cliente, espero ter ajudado vocês, eu fico à disposição. Um grande abraço e até mais.